Muita gente pensa que para alcançar a independência financeira é só uma questão de economizar, né? De guardar dinheiro. Mas, olha, a verdade é que o caminho é bem mais complexo e até mais fascinante do que isso. Não é só sobre disciplina, sabe? É sobre conhecimento. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Então, a grande pergunta é essa, né? Será que é só poupar e pronto? A resposta, para ser bem direto, é não. Pensa bem, se fosse tão simples assim, um monte de gente já teria chegado lá. A disciplina de guardar dinheiro é super importante, com certeza, mas é só o comecinho da jornada. O que vira o jogo mesmo, o que realmente faz a diferença, é construir uma base de conhecimento que seja sólida e, o mais importante, multidisciplinar. É tipo entender como as engrenagens do mundo financeiro realmente funcionam, sabe? E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, passo a passo, pilar por pilar. Beleza, então vamos lá. Para começar, a gente precisa falar do alicerce de tudo, os conceitos econômicos. É que entender de economia é como ter o mapa do terreno antes de começar a construir qualquer coisa. É o que dá a base para tomar decisões que são, de fato, inteligentes. E o primeiro conceito que todo mundo precisa dominar é a inflação. É aquela mesma. A gente pode pensar nela como um ladrão silencioso do nosso dinheiro. Basicamente, os preços sobem e aquele dinheiro que está na mão hoje, amanhã já não compra a mesma coisa. Tentar ignorar a inflação é um erro que pode custar muito caro em qualquer planejamento. Logo depois vem a taxa de juros. Uma forma fácil de entender é pensar nela como o preço do dinheiro. Se ela sobe, pegar um empréstimo fica mais salgado, mas ao mesmo tempo, alguns investimentos, tipo os de renda fixa, aqueles mais previsíveis, podem ficar mais interessantes. No fim das contas, é ela que dita o ritmo de uma boa parte da economia. E olha só que interessante o que a gente vê aqui. É o impacto da inflação na prática, preto no branco. Quando a inflação está lá nas alturas, aquele dinheiro guardado, seja no cofrinho ou na poupança, está, na verdade, perdendo valor. O poder de compra dele está diminuindo. Agora, quando a inflação está baixinha, controlada, o valor do nosso suor, do nosso trabalho, fica mais protegido, mais estável. Ok, entendemos a base da economia. Agora, vamos para o segundo pilar, que é o impacto das decisões políticas. Muita gente nem se dá conta, mas o que é decidido lá no governo tem um impacto direto e bem forte no bolso e nos investimentos de todo mundo. E olha, não é nada abstrato, viu? Uma reforma nos impostos, por exemplo, pode virar o jogo para um setor inteiro da economia. Medidas para estimular o mercado podem dar um gás para certas empresas e, claro, a política de juros do Banco Central, que a gente já falou, mexe com tudo. Ficar de olho nisso é essencial. Aqui está um exemplo perfeito disso. Pensa só, uma única decisão do Banco Central de aumentar a taxa de juros. Isso pode fazer a nossa moeda ficar mais forte e, de quebra, atrair investimento de fora. Para quem investe em dólar ou em empresas que vendem para outros países, o cenário muda completamente, da noite para o dia. Bom, já passamos pela economia, pela política, agora vamos para algo mais prático, o nosso terceiro pilar, a análise técnica. Depois de entender o cenário geral, o macro, a gente precisa de ferramentas para conseguir ler o que o mercado está dizendo, agora, neste momento, através dos preços. E o que é essa tal de análise técnica? Basicamente, é olhar para o passado para tentar prever o futuro. É um estudo dos movimentos que os preços já fizeram para tentar antecipar os próximos passos. A lógica por trás disso é que o comportamento do mercado, que é movido pela psicologia das pessoas, tende a criar padrões que se repetem. Ah, e um ponto importante. Não dá para confundir com a análise fundamentalista, ok? Pensa assim, a análise fundamentalista olha a saúde da empresa, os números para decidir o que comprar. Já a análise técnica olha para o gráfico, para os movimentos de preço para decidir quando comprar ou vender. As duas são super úteis, mas cada uma responde a uma pergunta diferente. E falando em ferramentas, uma das mais famosas e mais poderosas da análise técnica são os gráficos de candlestick, as velas japonesas. O que eles fazem é genial. Transformam uma linha de preço, que pode ser meio confusa, numa história. Uma história visual muito clara sobre a briga diária entre quem quer comprar e quem quer vender. Cada velinha dessas é como se fosse um resumo do que aconteceu num certo período de tempo. Ela conta pra gente 4 coisas bem diretas. Com que preço o dia começou, com que preço terminou, qual foi o valor máximo e qual foi o mínimo. E a cor já entrega o jogo, né? Se foi um dia bom para os compradores ou para os vendedores. É um jeito muito inteligente de enxergar a psicologia do mercado em tempo real. Legal! Se os candles mostram a batalha do dia a dia,
A teoria das ondas de Elliott é o que ajuda a gente a ver o mapa da guerra toda. A ideia aqui é que o mercado não sobe ou desce em linha reta. Ele se move em ciclos, em ondas, como o mar mesmo. Ondas de otimismo, seguidas por ondas de pessimismo. O padrão básico é esse que a gente está vendo. 5 ondas que vão na direção da tendência principal e depois 3 ondas que corrigem esse movimento. Mas a grande sacada, o pulo do gato, é entender que isso é um reflexo da psicologia de todo mundo que está no mercado. As ondas de impulso são a euforia, a galera comprando, e as de correção são o medo, a realização. Saber identificar em que ponto desse ciclo um ativo se encontra, nossa, isso pode ser uma vantagem estratégica enorme. Muito bem. A gente já falou de economia, de política e de análise técnica. Mas a mágica de verdade, ela acontece quando a gente para de olhar para cada uma dessas coisas numa caixinha separada e começa a juntar tudo, a unir as peças numa estratégia só, uma estratégia integrada. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? A pergunta de 1 milhão. Tá, mas como isso tudo se conecta na prática? Como é que se usa tudo isso para tomar uma decisão de verdade, no mundo real? Então vamos imaginar um cenário prático. Primeiro passo, olhar o cenário econômico. A inflação está subindo? Opa, isso pode ser um sinal de que a economia vai dar uma esfriada. Segundo passo, análise técnica. Olhando os gráficos, aparece um padrão que sugere que aquela tendência de alta está perdendo força, talvez chegando ao fim. Aí, juntando essas duas informações, vem o terceiro passo, a ação estratégica. É hora de ajustar as posições, talvez vender um pouco de algo para proteger o patrimônio. Isso é usar o conhecimento integrado para tomar uma decisão inteligente e poderosa. No final das contas, tudo se resume a isso. Cada coisinha que se aprende, seja sobre economia, seja sobre como ler um gráfico, não é só mais uma informação guardada na cabeça. É uma ferramenta nova na caixa de ferramentas. Uma ferramenta que aumenta as possibilidades de acerto e, tão importante quanto, ajuda a controlar e diminuir os riscos. A jornada para a independência financeira é, sem dúvida, uma construção feita de conhecimento. A gente viu aqui os pilares dessa construção. A pergunta que fica no ar é: por onde começar? Qual vai ser o primeiro passo para construir essa base sólida de conhecimento? A decisão de dar esse passo já é o começo de tudo.